E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema, sobre um elemento dentro da decoração, do design de interiores que está crescendo bastante e é muito bacana. É o quê? O metalon. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Bom, antes da gente entrar no vídeo, eu já queria pedir para você deixar o like no vídeo, que isso ajuda bastante a divulgação do nosso trabalho, né, e a recomendação do nosso conteúdo para novas pessoas. Então deixa o like, porque às vezes você vai esquecer de deixar lá na frente, então que isso ajuda bastante. Se você está passando por aqui pela primeira vez e não é inscrito, já se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho e no sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui no conteúdo da Costa Flores TV, que tem muita coisa muito bacana. Já curtiu? Já se inscreveu? Bora pro vídeo! Como eu disse, né, o metalon, o elemento do metalon, ele é algo que está crescendo bastante dentro, né, do design de interiores, da decoração, porque acaba sendo um recurso muito bacana para complementar o móvel. Na realidade, né, a gente foi visitar a Feira de Milão em 2018, lá na Itália. A gente fez uma série muito bacana. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card acima para você ver ou assistir um pouco dos vídeos, para você entender as aplicações do metalon. Tem muita coisa bacana. Mas desde então que eu fui nessa feira, a gente vai percebendo que todo esse mercado, né, dos planejados, dos mobiliários, tudo, ele vem tendenciando a uma mescla maior de materiais. Então, por exemplo, o que antes era só utilizado com madeira e no máximo um vidro, hoje a gente já vê uma integração do móvel maior com a pedra, uma integração maior do móvel com o metalon, com o próprio vidro, com a pintura e com outros elementos, né? A palhinha, como eu disse, está voltando muito em alta. Então você acaba tendo mais misturas e mesclas de materiais com os mobiliários. O tecido também é algo que está crescendo bastante. Então você vai vendo isso. E dentre essa mescla de material, o metalon, ele acaba crescendo muito. Por quê? Porque ele acaba remetendo a um estilo um pouco mais moderno, a um pouco mais industrial, o que muita gente gosta. Então, por isso, dessa alta procura pelo metalon dentro, né, do mobiliário, ou dentro do design de interiores, né? E quando você fala de um estilo um pouco mais moderno, o metalon tem tudo a ver com você. Você consegue utilizar esse recurso em várias aplicações, que é o que a gente também já vai ver aqui. Mas se por acaso você acaba gostando de uma coisa um pouco mais clássica, o metalon ele já tem que ser usado, se for usado, de uma maneira assim bem mais discreta, sem ganhar muita visibilidade para não contrastar com o estilo de projeto que você goste. Mas antes da gente entrar, né, no metalon em si, a gente tem que entender o que é, né, a composição, qual é o material desse metalon e tudo mais. O metalon, na realidade, ele é uma chapa de ferro, né? Então você tem uma chapa de ferro. O metalon é quando o serralheiro ele vai virando, né? E ele forma essa chapa numa barra, mas não uma barra maciça, uma barra oca. O que na realidade acaba se tornando um pouco interessante por conta do peso, né? Porque você acaba não tendo material pesado dentro da sua casa, literalmente peso mesmo, né? Não pesado visualmente, mas pesado literalmente. E acaba também conseguindo ter um material um pouco mais barato, né, do que você ter, por exemplo, uma barra maciça de ferro. Então acaba sendo bem interessante. E quando a gente fala do acabamento que pode ter esse metalon, a gente tem dois principais tipos de pintura. A primeira seria a eletrostática e a segunda seria a pintura por pistola. A eletrostática é aquela pintura, né, não sei se todos conhecem, onde você coloca uma carga negativa no metalon, e a tinta você coloca uma carga positiva. Aí quando você passa, né, com essa peça de metalon numa cabine onde a tinta ela tá no ar, quando você passa, o negativo atrai o positivo e eles vão ficar. Dessa forma, a durabilidade desse tipo de pintura é muito grande, é muito maior, né? Ela não tem problema de descascar, de dar bolha, entendeu? Então é um recurso muito interessante que acaba sendo utilizado. Porém, a variedade de cor que o metalon tem na pintura eletrostática é muito menor. Então, por isso que às vezes se a pessoa ela quer uma pintura com uma cor diferente ou com algum tipo que não tem na eletrostática, daí tem que
pensar e procurar uma pintura a tinta, né, por spray, por pistola, né? E qual que é a grande dificuldade, né, disso? Você acaba tendo uma variedade maior de acabamentos, porém é uma tinta que não tem uma durabilidade igual a da eletrostática, porque pode formar bolha, pode com o tempo vir descascar, né? Como ele não está fixado por eletrostática, se um dia tiver um trabalho diferente, ele pode já quebrar, né? Pode fissurar a tinta. Então isso é possível de acontecer. Por isso que tem que se levar em consideração o custo e o benefício disso. Puxa, será que eu quero muito ter um metalon colorido, mas correr o risco de ter uma durabilidade menor? Às vezes tem que se colocar isso na balança para a hora de escolher. E como eu disse, as aplicações do metalon são imensas, são muito grandes, por isso dessa alta que está tendo. Então, por exemplo, você pode considerar o metalon numa estante, seja uma estante piso-teto, uma estante alta, ou só uma estante suspensa, né, para livros onde você tem uma prateleira suspensa. Você pode ter uma estruturação toda em metalon, deixando o projeto, né, com o metalon mais leve, entendeu? Do que fazer um nicho fechado ou uma estante fechada. Então acaba que o metalon dá esse recurso muito interessante para as estantes. Um outro recurso muito interessante que ele é utilizado, por exemplo, como pé de criado, pé de buffet, né, de salas de jantar, ou até mesmo pé de aparadores de sala. Então acaba sendo também um recurso muito utilizado para esse tipo de sustentação de móvel. Um outro vídeo que a gente fez agora recentemente, que eu vou deixar aqui no card acima também, sobre bancadas, o metalon acaba também sendo uma opção de estruturação de bancada, né, onde você acaba tendo uma bancada mais clean, mais moderna, né, e uma estruturação impecável. Então acaba também sendo uma opção que você vai encontrar dentro das variedades de utilização do metalon. E é importante a gente entender o seguinte, entendendo as aplicações, tudo que você pode fazer com o metalon, é importante também você entender as espessuras do metalon para conseguir direcionar melhor. Poxa, esse metalon eu vou utilizar nisso, olha, esse metalon eu vou precisar utilizar dessa forma, para que você consiga fazer a melhor aplicação possível. Porque assim como o MDF, que tem várias espessuras, o metalon ele tem vários tamanhos. E quanto maior a espessura do MDF, maior a resistência e mais robusto fica. E quanto menor o metalon, mais slim, mais moderno fica, só que também menor a resistência. Então por isso que precisa pesar e fazer esse estudo da onde e qual metalon aplicar em qual determinada situação. A gente vai encontrar no mercado, por exemplo, o metalon de 2x2, que é o metalon mais fininho, mais discreto, fica bem bacana. A gente vai encontrar no mercado metalon 3x3, a gente vai encontrar metalon 3x5, a gente vai encontrar metalon 5x5, entendeu? 5 centímetros por 5 centímetros, né? Todas essas medidas em centímetros, mas são algumas medidas que a gente encontre. Pode ser que você encontre alguma outra medida fora essas, mas essas são as mais comuns que a gente acaba vendo no mercado, né? E então, por exemplo, poxa, eu vou fazer só um pé de criado, é mais uma coisa estética, não precisa muito de uma estruturação, porque ali é só o criadinho mesmo. Você consegue trabalhar, por exemplo, o pé mais fino, 2x2, que vai ficar até mais elegante, uma coisa mais moderna. Se por um acaso você vai ter uma mesa de uma bancada, né, de estudo, que você tem um tampo fino, mas você vai precisar bastante resistência que vai em computador, ou você usa bastante, talvez os 2x2 vai deixar um pouco a desejar. Melhor trabalhar, por exemplo, com 3x3 ou um 5x3, que é a minha bancada no caso, que fica bem interessante. Então acaba sendo uma opção que você tem que fazer esse tipo de análise, né? Porque assim, não adianta a gente pensar que o metalon vai fazer milagre. Imagina só que você tem uma estante, né, uma prateleira suspensa de 2 metros de largura e ali vai muito peso. E eu coloco uma prateleira bem fininha. Não adianta eu achar que se eu colocar um metalon fino vai resolver os problemas. Não, ele pode sim empenar. Entende? Então por isso que você fala, puxa, vai bastante peso, talvez eu vou ter que fazer uma estruturação um pouco mais robusta, entende? Puxa, não era isso que eu queria um metalon mais fino, então eu vou ter que diminuir a largura da prateleira. Em vez de usar 2 metros, eu vou trabalhar com 70 centímetros, entende? Daí eu pego esse resto de prateleira que tá faltando e eu vou aplicando de forma diferente para conseguir fazer a estruturação mais fina. Então tudo isso tem que ser pensado para você ter um projeto ideal. Lembrando que
eu não posso achar que o betalol vai fazer milagre. Ele vai ajudar e muito na estruturação, até porque o índice de empenamento dele é menor do que o MDF. Porém, ele não faz milagre, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Deixa o like no vídeo se você não deixou lá atrás, porque isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, como falado. Se você está passando por aqui pela primeira vez no canal, ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho e no sininho aí do lado, para você ficar por dentro e receber as notificações de tudo que a gente está fazendo aqui dentro do canal. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, deixa nos comentários também pra gente interagindo e dentro do possível a gente vai respondendo vocês. Se vocês não nos acompanham nas nossas redes sociais, os links vão estar aí todos na descrição. Facebook, Pinterest, Instagram. Fica ligado que no Instagram a gente lançou uma novidade muito bacana que é o Costa Flores Outlet, que a gente vai estar vendendo algumas peças de decoração. Então caso você ainda não viu, vai lá, dá uma olhadinha, veja que lá tem muita coisa bacana, viu? Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!